Fala comigo, Israel Silva por aqui. Ô, Israel, o Obama rejeitou o Brasil. É isso mesmo? Pois é isso mesmo de certa forma sim, tá? Fica ligado aí nesse vídeo que você vai entender o que eu tô falando. Mas antes de chegar lá, eu quero trazer um contexto, tá? Eu vou, digamos, armar o jogo para você depois só poder fazer o gol, tá? Então vamos lá. Pra gente poder conviver com um grupo de amigos que a gente tem, é provável que você aí faça o que eles fazem e frequente também os mesmos ambientes que os deles. O ser humano, ele convive em sociedade porque ele fala e age conforme as pessoas que ele socializa. Ou seja, a gente suga as emoções e as experiências que acontecem ao nosso redor. E isso está completamente relacionado com a geopolítica. Geopolítica? Porra, o que é isso, Geo? O que tem a ver as características de um ambiente, lugar, espaço com geopolítica? Bom, na verdade tem tudo a ver. A gente pode explicar muitas coisas sobre o mundo através da geopolítica. Desde por que alguns países são mais desenvolvidos do que os outros, por que alguns países são mais ricos que os outros, e até mesmo por que alguns países são mais seguros que outros. Pô, já, mas que chatice isso aí, cara. Eu tenho trauma do ensino médio, porque eu sempre ficava em recuperação e agora tu tá vindo com esse papo de conteúdo que caía lá na prova final. Eu sei, mas calma, que eu só quero te mostrar o quanto a gente pode relacionar coisas do mundo com a nossa vida pessoal. E como a gente pode usar um exemplo de um livro de história lá do ensino médio e fazer uma ponte com as nossas ações do dia a dia, tá? Então, o que é geopolítica? Bom, por definição, lá do nosso amigo Aurélio, geopolítica é a congruência entre demasiados grupos de estratégias adotadas pelo Estado para administrar seu território e anexar a geografia cotidiana com a história. Dessa forma, geopolítica é um campo de conhecimento multidisciplinar que não se identifica com uma única disciplina, mas se utiliza principalmente da teoria política e da geologia e geografia, ligado às ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Eu sei que não ajudou muito, né? Mas para facilitar o entendimento, a gente pode pegar duas palavras que eu apresentei aqui nesse conceito, tá? Geografia e política. A geografia, por definição, ela é a ciência que trata da descrição da Terra, dos fenômenos humanos, biológicos e físicos que nela ocorrem. Ou seja, quando a gente fala de geografia, a gente fala de localização, de ponto físico, de um lugar que você está, tá? Já a política, por definição, ela tem a ver com a organização, direção e administração de nações ou estados, tá? A gente faz parte de uma nação e de um estado. Ou seja, se você possui alguma regra ou ideia que faz com que a sua forma de viver seja organizada, você sim usa a política na sua vida, tá? Então, a geopolítica, ela explica basicamente como uma sociedade, em um determinado lugar, ela se desenvolve, nasce, cresce, vive, convive e até mesmo como ela se relaciona, tá? A geopolítica, ela traz uma forma diferente da gente visualizar o mundo e a gente pode relacionar e usar essas definições aí para as nossas vidas, tá? Dito isso, já vem a primeira pergunta. Com esses conceitos em mente, como que anda a geopolítica da tua vida? Eu vou te trazer alguns exemplos reais de como a geopolítica influenciou e continua influenciando até hoje alguns países a serem os melhores e também os piores do mundo. Então, se a geopolítica ela consegue influenciar os próprios países, imagina o quanto estar no lugar, no espaço errado, pode causar malefícios para a tua vida. Então, começando pelo começo, tá? O primeiro exemplo. Provavelmente, você mora no Brasil. Ou você deve ser brasileiro, né? Você sabe por que a gente foi colonizado e não o contrário? Pois não.
Como assim, contrário? Ué, é isso mesmo, contrário. Por que que o nosso povo não colonizou outros? Pouco antes dos europeus chegarem na América, o Império Inca, ele se encontrava em ascensão, tá? Por outro lado, a Europa, ela vivia no período da Idade Média. Em 1530, o Império Inca, ele mantinha um estado altamente avançado com um sistema de estrada, de irrigação, cidade e até mesmo palácios. E com o poder e força do exército, eles subjugaram outras tribos e povos. E foi nesse contexto de auge, de reinado dos Incas, que os espanhóis chegaram, tá? E esse primeiro encontro entre espanhóis e Incas, mais conhecido como o Massacre de Cajamarca, ele culminou na aniquilação do povo Inca. Os espanhóis, eles eram liderados por Pizarro, tá? E eles fizeram uma emboscada armada e mataram milhares de conselheiros, comandantes e assistentes incas, tá? Só que o ponto mais importante disso é que os espanhóis, eles tinham 106 infantarias e 62 cavalos. Então, basicamente, eles tinham só 168 soldados, tá? Só que, por outro lado, além da era de poder que os incas vivenciavam, eles possuíam mais de 80 mil soldados. Só que, mesmo assim, eles foram massacrados. Porra, e por quê? Por quê? Porque os espanhóis, eles tinham uma tecnologia superior, tá? Eles tinham também acesso à informação, tinham um conhecimento avançado e podiam navegar. Já os incas, além de estarem isolados numa parte do mundo, eles não tinham conhecimento da escrita, nem da roda, e eles nunca haviam encontrado armas de fogo antes. Esse é um exemplo, tá? Eu já vou te explicar melhor o que eu quero dizer com tudo isso, e eu também vou te explicar quando que o Obama rejeitou a gente. Mas calma, tá? Calma aí. E bora pro segundo exemplo, tá? Segundo exemplo é sobre um órgão da Organização das Nações Unidas, a ONU, tá? Que é responsável em zelar pela manutenção da segurança internacional e da paz. Esse órgão, ele é chamado de Conselho de Segurança das Nações Unidas e ele pode adotar decisões obrigatórias para todos os 193 países da ONU. E esse conselho, ele é composto por 15 membros, tá? 15 países, sendo 5 permanentes com poder de veto, tá? Os 5 são Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, tá? Os outros 10, eles são membros eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de 2 em 2 anos. Então, a cada 2 anos, esses 10 mudam, tá? E importante dizer que uma resolução, ela só é aprovada se os 5 membros permanentes forem a favor. Então, esses 5 países, eles são completamente importantes no Conselho, tá? Na época do governo do Obama como presidente dos Estados Unidos, o Brasil e a Índia, eles disputavam o apoio de Obama para uma vaga nesse assento aí do Conselho de Segurança. E qual dos 2 países recebeu esse apoio? E por quê? Acho que você acertou. Não foi o Brasil. Foi a Índia, tá? A Índia que recebeu o apoio dos Estados Unidos. E mais uma vez, a geopolítica, ela pode explicar o porquê de escolher a Índia e não o Brasil. A localização do Brasil não é tão relevante internacionalmente se comparado com a Índia, né? Por quê? Porque a Índia, primeiro, ela é vizinha do Paquistão, né? Que é um país islâmico que possui a bomba atômica, ou seja, é no mínimo um país instável, tá? O Paquistão, por sua vez, ele está do lado do Afeganistão, que é um país que constantemente é alvo de operações americanas. E além disso, a Índia, ela é vizinha da China, que é a maior competidora comercial e rival americana. Pô, Real, legal, mas o que tu quer dizer com tudo isso? Vamos lá. Esses são exemplos reais do quanto estar no lugar errado, com pessoas erradas, independente da quantidade, pode fazer com que a sua vida se torne um verdadeiro massacre, né? Em relação ao exemplo 1, de nada adiantou ter 80 mil soldados e estar no chamado Novo Mundo. Você pode estar rodeado
de pessoas, tá? Você pode estar ao lado da grande maioria, mas normalmente, onde a maioria das pessoas está, é onde você não deveria estar. O efeito manada, ele fode com a sociedade. E ele afeta, sim, negativamente escolhas, ele destrói futuros promissores e ele potencializa o ser humano medíocre que você pode se tornar. Então, porra, não tenha medo e nem vergonha de estar no ambiente onde a maioria não está. Muito menos tenha vergonha de não fazer parte do grupão que dita a forma com que você deve agir ou que dita o que você deve fazer e onde você deve estar, né? Em relação ao exemplo 2, onde você está inserido te faz importante, te traz oportunidades ou não, tá? Então, dito tudo isso, novamente, como que tá a geopolítica da sua vida? Quais são os espaços que você participa? Como que você está administrando a sua vida? Certo? Então, fica aí a reflexão. Gente, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve, compartilha aí, comenta, é de graça, pô, não custa nada, beleza? E a gente se vê numa próxima. Tamo junto!